E nesse mês de outubro, nós vamos trabalhar o tema, o Deus de misericórdia, de amor e de misericórdia. O Deus de amor e de misericórdia. O mês retrasado, nós comentamos alguma coisa sobre o conceito de amor, né? Então nós vamos retomar um pouco aquele conceito e queremos falar também sobre misericórdia. E qual a importância de falarmos e refletirmos sobre o nosso Deus como Deus de amor e Deus de misericórdia? O apóstolo Paulo nos diz, irmãos, quando ele escreve para Timóteo, na segunda carta dele para Timóteo, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4, ele fala sobre tempos trabalhosos, dias difíceis, dias onde as pessoas iriam resistir ao que ele chama de doutrina saudável. Doutrina existe um monte. Doutrina, que é um código, que é um conjunto de conceitos, de regras, de normas que conduzem as pessoas que confiam nessa doutrina, e isso tem tudo que é religião. No Evangelho, na mensagem do Evangelho, no Evangelho do Reino, também há um conjunto de conceitos, um conjunto de princípios que nós chamamos de doutrina. Os apóstolos chamavam de doutrinas, então nós fazemos como eles, chamamos de doutrina, que são os trilhos que eu e você, como um trem, vamos andar nesse trilho. Existem muitos trilhos, mas nós queremos andar nos trilhos do Evangelho do Reino, e esse trilho é chamado de doutrina. E o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, portanto essa é uma fala escatológica dele, que fala das últimas coisas. Ele diz que nos últimos dias os homens iriam resistir à doutrina. Resistir é uma postura de oposição. Eu não gosto disso, isso não está me agradando, isso não é legal, isso não é bacana, eu não curto isso. Então essa resistência à doutrina é uma marca dos nossos dias. Mas ele diz que os homens, além de resistir às doutrinas do Evangelho do Reino, e aqui eu sempre insisto em fazer uma distinção entre Evangelho do Reino e cristianismo. O cristianismo é uma religião que diz as estatísticas, pelo menos IBGE diz que o Brasil é um país cristão. E claro que na cabeça das pessoas surge um monte de interrogação, porque o Brasil, um país cristão, ter comportamentos que nós temos ou viver coisas que nós vivemos, não confere com o conceito de cristão. Por quê? Porque quando se fala que é cristão, pensa assim, cristianismo, e cristianismo é mais uma religião. Por exemplo, na década de 80, eu lembro, por exemplo, que na Irlanda do Norte tinha terroristas cristãos, que explodiam, e era cristão explodindo cristão, eram os terroristas cristãos protestantes explodindo os cristãos católicos, e aí os terroristas cristão católico iam lá e explodia os cristãos protestantes, mas o nome deles era cristão. Então quando nós falamos do Evangelho do Reino, nós não estamos falando de cristianismo, que é esse modelo que encaixotou Deus e fez um conjunto de regras e que virou moda. Não, nós estamos falando do Evangelho do Reino, que é um conceito contracultural. Ele vai contra a cultura vigente da nossa sociedade, protestando, denunciando aquilo que nós, como sociedade, concordamos em travesti, em ter aparência, ter linguagem que lembra o reino, que lembra o Evangelho, mas ter comportamento, atitudes, pensamento que não lembra, que não é concordante, não converge com o Evangelho. E o apóstolo Paulo que diz que esses dias seriam mais terríveis nos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo. Diz mais, ele diz que os homens, por conta desse não curtir, não é legal para mim, não gostei dessa doutrina, não gostei dessa pegada, vou atrás de uma outra pegada. E hoje existe muitas pegadas, né?
tudo que é tipo de leitura e interpretação das Escrituras. É quase como se fosse um fast food das Escrituras, e cada um vai lá e pega o que quiser e se serve do que quiser. Então ele diz que esses homens, eles iriam buscar líderes que falassem coisas que fossem agradáveis aos seus ouvidos. Então, é mais ou menos aquela pegada que você tem um grupo de amigos que os seus pais estão dizendo: olha, cuidado com isso, cuidado com as amizades, cuidado, sei lá, está fazendo alguma crítica, né? E a gente não gosta muito de receber crítica de pais, né? Eu não tenho mais meus pais, mas eu lembro quando eu recebia críticas da minha mãe em algum sentido e incomodava, né? E aí você está com a sua galera, e quando você está com a sua galera, a galera fala: que nada, você está firmeza, é isso aí, vamos nessa pegada, seja estética, seja de conhecimento, seja de consciência, seja de ideologia. Quando você está com a galera que reforça aquilo que você já curte e se identifica, você diz: pô, isso é legal. E aí você ouve os pais dizendo: não, isso não é legal, isso te faz mal. Você fala: meu, né? Então o Paulo diz que nos últimos dias a sociedade ia se cercar de gente que fala o que eles gostam de ouvir. Ele diz mais, ele diz que os homens iriam entrar num processo de rebelião, não num processo de rebelião, eles iam ampliar a sua rebelião interna contra pais e mães, não se sujeitando. Mais ainda, ele diz que seriam homens apaixonados por eles mesmos. E aí não é uma linguagem contextualizada, é mais ou menos aquele conceito de uma humanidade que está sempre olhando para si e dizendo: eu sou o máximo, eu sou inteligente, eu sou belo, eu posso, eu consigo, né? E aí, essa ideia de alguém que se apaixona por si mesmo. Essa é uma fotografia curta que o Paulo fala dos últimos tempos. E nós estamos vivendo esses tempos. E quando vivemos esses tempos, esse conceito de evangelho do reino, que traz incômodo para mim, porque ele traz uma mensagem que me confronta, uma mensagem que é contra a cultura. Tem uma cultura na sociedade, o evangelho é contra essa cultura. Não é legalismo, não é religiosidade, não é aquele conceito legalista, hipócrita, chato, que só tem o não, não é isso. É o evangelho que mexe com a nossa consciência, nos questiona, nos põe na frente do espelho que é as próprias Escrituras, e ela nos faz nos vermos, e nós vamos percebendo quem realmente nós somos. Então, nesse processo, né, que Paulo fala que nós estamos vivendo, que são dos últimos dias, nós sentimos essa resistência. Então as pessoas vão criando novos evangelhos, novas maneiras de ler o evangelho. Então hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem assim: o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, é um Deus duro. Eu gosto mais de Jesus. Jesus é uma pegada mais de amor, mais gente boa, mais bacana, que entende a gente. Ora, é o mesmo Deus. Não há dois deuses, só há um Deus. Um Deus que, como pai se relaciona com o filho, está num processo de relacionamento, de revelação. E o filho também, à medida que vai caminhando com o pai e a mãe, vai entendendo melhor o que o pai e a mãe diz. Eu, por exemplo, agora que não tenho os meus pais, e tenho 54 anos, estou convencido de que os meus pais tinham razão. Só que eu mostrei língua para eles escondido. Deus me guarde, dela descobrir isso, né? Vou chegar na eternidade dela, seu sem vergonha. Sabe aquela conversa do chinelo que joga e pega você na curva? Minha mãe era assim. Então, aquele negócio de mostrar língua escondido, vocês nunca fizeram isso, claro, estou falando da mãe falar uma coisa que você não gosta, o pai falar, e quando ela vira, você fala assim: tomara que morra. Aí depois você fala: meu Deus, que besteira que eu estou falando, né? Mas aí na caminhada você vai descobrindo que eles têm razão.
Porque é simples, eles te amam, eles me amavam. E quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Então, essa ideia eu prefiro esse Deus mais light, nas Escrituras não tem dois deuses, nem vários deuses, só existe Deus, que nós nem sabemos o nome dele direito, chamamos de Jeová. Bom, o nome também não importa, ele é o Deus que vai se comunicando com o homem através dos profetas, se comunica com o homem através da criação, se comunica com o homem de diversas maneiras, até que finalmente ele vira a gente e vem viver entre nós. E como gente ele vem ensinar para a gente, olha, agora não tem outro caminho mais, eu estou aqui para ensinar para vocês, primeiro, quem vocês são, e como vocês precisam do que eu vim fazer, e o que ele veio fazer, nos salvar. Então, essa sociedade que rejeita o Deus das Escrituras, tem criado outros deuses esotéricos, por exemplo. Ok, não tem problema, as pessoas vão crendo no que elas quiserem, não há nenhum problema nisso. As pessoas creem no que elas quiserem, não tem problema nisso. A gente só não pode dizer que aquilo que as pessoas querem crer, do jeito que elas querem crer, tem a ver com o Deus das Escrituras. Não tem a ver com o Deus das Escrituras. Hoje, por exemplo, não é muito legal você falar de Deus de boca cheia. Você tem que falar de energia, uma força cósmica, uma coisa que te atrai. Você tem que falar de uma espiritualidade fluida, que passa por qualquer coisa, que o Deus... Tem uma música do Rebanhão, que eu sempre lembro dela, uma frase que eu acho muito legal, que ele diz assim, todos os caminhos menos um, levam a lugar nenhum. Que é uma frase oposta da frase que todo mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. Aí o Carlinhos Félix foi lá e escreveu, não, todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum. É um jeito difícil de dizer, só tem um caminho. E quem disse que só tem o caminho? O próprio caminho disse isso. O caminho virou gente, veio habitar entre nós e disse para nós, eu sou o caminho. E não tem outro caminho. Ele fala, eu sou a verdade. E não tem outras verdades. Ele fala, eu sou a vida, porque a vida veio dele. Então nós estamos pensando esse mês sobre esse Deus. Que Deus? Só há um Deus para nós, o Deus das Escrituras. Que não é o Deus irado, nervoso, que está com uma régua medindo você o tempo todo, para ver onde você pisa errado, para ele fulminar você com fogo. Não é o Deus que te mata porque está com raiva de você. Não é o Deus, por exemplo, que ensina você a ficar neurótico, andando na vida e assim, estou com um problema, o que será que eu fiz errado? A entrevista que eu ia fazer não deu certo, o emprego que eu estava fui mandado embora, o aumento que eu ia ter não consegui, a doença que eu não queria chegou, o que eu fiz errado? Será que Deus está com uma régua me medindo e me fustigando e me cobrando? Não é esse Deus que as Escrituras nos ensinam. Também não é o Deus que diz assim, fica na tua e vai na sua pegada, que eu amo você do jeito que você é e fica do jeito que você está. Não é esse Deus. É o Deus que ama tão absurdamente, tão violentamente, que Ele deixa um lugar que nós não imaginamos como é, e vem morar num lugar que nós não gostamos como é, que é essa terra, essa humanidade. E Ele vem para nos ensinar o que é amar. E amar é estar no lugar do outro, é se fazer como o outro, e nos resgatar dessa condição. Esse é o Deus das Escrituras. Então nós estamos falando esse mês sobre o Deus de amor e o Deus de misericórdia. Mas não o Deus de amor que nós confundimos o amor dele com o amor nosso. É o amor dele, diferente do nosso. E o Deus de misericórdia, a palavra misericórdia, por definição, tem a ver com miséria e cardia. Miséria, que é a condição do totalmente vulnerável,
totalmente exposto, totalmente impotente, sem nada, é o miserável, e cardia, que é coração. A miséria humana toca o coração de Deus. E esse Deus, o salmista fala assim no Salmo 4, né? No Salmo 8. Quem é o homem para que dele se lembres? E o filho do homem para que o visites? Quem é o homem? Alguém já fica feliz quando encontra, por exemplo, um político importante. Está melhorando isso, né, irmãos? Mas às vezes alguém fica importante quando encontra um representante do governo, um CEO de uma grande empresa. Nossa, olha, eu vi o Silvio Santos, pus a mão nele. Nossa, me tremeu do cabeça ao pé. Eu vi alguém que você acha bacana, e isso é gente. Agora imagina o Deus da eternidade vem se comunicar com a gente. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Alguém fala assim, eu amo as criancinhas desse Brasil. E por mim eu morria por elas. É um caminho para nós fazermos o seguinte. Vamos às criancinhas do Brasil. E onde elas estão? Em tudo que é lugar. Mas as mais carentes? Estão em lugares não tão legais. Algumas estão em lugares perigosos. Outras em lugares muito perigosos. Que para você acessar lá, você tem que ir com a roupa daquele lugar, com a linguagem daquele lugar, pronto para todo tipo de contato, aquela criança que vem a você, né? Aquele barrigudinho, catarrento, e vem assim, oi tio, aí você, olha o pirulito, dá um pirulito de longe, né? Um bom exemplo é esse, a gente poder ir lá e estar com eles, e se fazer como um deles, e aprender a linguagem deles, e deles que eu digo é criança, falar como criança, ouvir a criança, não é a criança que fala e a gente bate na cabeça e fala, tá bom, já entendi, toma um pirulito, não, a gente vai lá e ouve eles, e tem que morar com eles, e tem que sentir o que eles comem, ver como é que ele vive, e a necessidade dele, e aí a gente está começando a chegar perto deles. É isso que Deus fez. Ele saiu da glória dele e veio viver entre nós. Esse é o Deus de amor e misericórdia, porque a miséria do homem tocou no coração desse Deus, e ele então se curva para ouvir esse homem. Deus de amor e de misericórdia. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, por esse tempo que o Senhor tem nos dado, por essa manhã de domingo tão boa, tão feliz, Senhor, porque estamos aqui com os nossos irmãos que vieram à reunião, estamos com os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes, e estamos em comunhão, ligados um ao outro, Senhor, imperfeitos, mas aperfeiçoados no Senhor. Obrigado porque podemos cantar aqui ao Teu nome, cultuar ao Teu nome. Só o Senhor é digno de louvor, honras e glórias. Só o Senhor é o centro desse culto que fazemos aqui. Senhor, obrigado pela Sua palavra, obrigado por esse momento, e que a Sua palavra seja água limpa, lavando a nossa mente, a nossa consciência, nosso coração, nossas emoções, nos lavando e nos purificando, Pai, nos transformando. E enquanto falamos a Sua palavra, continue a visitar, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, e os irmãos que nos acompanham pelas redes, e aqueles que acessarão esse conteúdo em algum tempo. Nos visite a todos com a Sua misericórdia, com Seu amor, e traze sobre nós cura, Senhor. Nós queremos ser curados, e continue nos salvando, Senhor, porque é bom sermos salvos pelo Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus, amém. Esse homem então, que ele que olha para si mesmo e começa a escolher deuses que são customizados, é um Deus que é montado
a uma maneira que me agrada. Esse homem, ele tem sido fortemente bombardeado com os conceitos, e aqui eu volto para temas que nós temos falado há meses aqui, bombardeado com os conceitos humanistas, do iluminismo, de novo, que colocou o homem como centro do universo, como centro de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. E nesse sentido, há duas observações para fazer. Primeiro, que o homem é fantástico. Primeiro, que o homem é extraordinário. Ora, nós olhamos para a criação e não há como não ficar boquiaberto. Com uma planta que você vê, uma orquídea que você vê no mato, com um desenho, com cheiro, que você fala, quem pôs isso aqui? Para que isso está aqui? Ninguém está vendo. Um bicho vai passar aqui e vai dar uma mordida, o outro vai fazer um estrume em cima dela, mas ela está lá. Por que ela está lá? Você olha uma cachoeira, um rio, você olha o universo, você fica encantado, a gente se encanta com isso, não há como, você vê o milagre do nascimento de uma criança. Eu lembro que nós conversamos com o nosso pediatra, logo quando foi com o Benjamin ou com o Tico, ele acompanha os dois, mas ele falava assim com a gente, a concepção é um milagre, ele diz assim, tem tudo para dar errado, e dá certo. Tem tudo para dar errado e dar certo. O milagre da concepção. Então nós nos encantamos com isso. Só que tudo isso não é a coroa da criação. Tudo isso é o que Deus está fazendo para a coroa da criação. E a coroa da criação, quem é? Somos nós. Que ser é semelhante ao homem em habilidade, em criatividade, em inteligência, em tudo, nas emoções. O homem é um espetáculo da criação, é a coroa da criação. E Deus é que criou esse homem. É esse homem que recebe vocações de Deus e, por exemplo, leva a gente a ter a ciência que a gente tem, a tecnologia que a gente tem, desfrutar das coisas boas que a gente desfruta, além de todo o mundo é esse homem que Deus criou, nós. Então você é criação de Deus, você tem potencial em você mesmo, você tem força, você tem inteligência, você tem capacidade, você tem vocação. Que bom quando eu e você vamos a um profissional, identificamos ele e dizemos, esse cara é bom no que ele faz. Eu fui tomar uma vacina, o cara deu uma vacina para mim no meu braço, e ele deu de um jeito que eu falei, cara, você é bom mesmo. Ele falou, nasci para isso. Ele bateu a vacina, eu não senti nada. Ele espetou, saiu, tirou. Falei, cara, você nasceu mesmo para isso. Ele falou, adoro fazer isso, adoro cuidar de gente, adoro isso. Que bom que tem gente que é assim, porque a minha esposa foi tomar uma, alguém grudou no braço dela e ficou preto aqui o braço dela. Aí eu acho que podia dizer para ela, você não nasceu para isso. Que bom quando você vai a um médico e leva o seu bebê e você se dá de frente com alguém que nasceu para aquilo. Ai Deus, o Senhor é o máximo que pôs esse cara, essa mulher, essa pessoa na minha frente. Por quê? Porque alguém vocacionado, que coisa extraordinária, espetáculo é esse homem. Os prêmios Nobel, que nós conhecemos, de química, de ciência, de matemática, eles trazem conceitos que nós nem conseguimos entender, mas explica como que é a vida, e nós desfrutamos da vida melhor por causa desses caras, dessas mulheres, desses homens. E o que é isso? É a dádiva de Deus, é esse dom de Deus aos homens. Então Deus nos fez coroa da criação. Essa é a primeira coisa que nós observamos. Glória a Deus pelo ser humano. A outra coisa que nós observamos é que esse mesmo Deus nos mostra como esse homem ficou deformado, como que esse homem se deteriorou, como que esse homem se transformou, e ele agora vive num que a gente chama de ambiguidade. É como se tivesse dois deles dentro de si mesmo.
E alguns têm mais de dois, tem muitos eus dentro de mim mesmo. E aquele conflito entre o bom, o que pode se fazer bem, e o mal que se deseja fazer. Essa rebeldia contra tudo que nos cerca. Esse homem começa a ficar encantado consigo, com a ciência, com o que ele faz, e é encantador mesmo. Só que quando ele começa a fazer isso, ele começa a rejeitar esse Deus que o criou. E hoje, irmãos, a ciência, ela examina tudo o que é material. Tudo que é material. Surgiu um movimento chamado racionalismo. O que é o racionalismo? O conceito é: a razão explica todas as coisas. Você concorda que a razão explica tudo? A razão explica tudo. Isso é o que o homem diz, o homem cientista. Tudo que ele pode observar, tudo que ele pode analisar, tudo que ele pode dissecar, tudo que ele pode anotar, tudo que ele pode prever pelo estudo que ele fez, ele diz: isso é ciência, isso é racional. E nós vivemos hoje, irmãos, com essa sociedade, com esse homem, com esse conceito de Deus customizado, nós vivemos esse ambiente onde as pessoas dizem: olha, cada um tem o Deus que quiser, e de verdade o que a gente acredita é na razão. Cada um tem um Deus que quer. Então, é assunto de religião, tenha você o Deus que você quiser, todo mundo é verdade, todos os caminhos levam a Deus, e está tudo certo. Tenha a sua espiritualidade do jeito que você quiser. Esse é o conceito em relação ao que é imaterial, ao que é transcendente. E no que diz respeito ao que é matéria, ao que é ciência, nós estamos super motivados e incentivados a crer na lógica, na razão, na ciência. Então, a razão explica tudo? Explica. Então, tudo que não é racional, eu estou fora. E aí a ciência agora pega Deus e põe Deus num microscópio para observar, para analisar. E pensa comigo, se o racionalismo está certo, que diz que nós temos razão para ler o mundo, entender o mundo e desfrutar do mundo, e isso é verdade, o racionalismo pensa o seguinte: ora, se há um Deus, e eles não diz que há, ele diz, se há um Deus, e quer se comunicar com um homem, que ele deu razão para esse homem, ele vai se comunicar como? Através da razão. Logo, tudo que não pode ser racionalizado, olhado, observado, pesquisado de Deus, nós rejeitamos, porque nós entendemos que ele vai usar só a nossa razão para falar com a gente. E aí, o Deus da Bíblia não pode ser analisado, colocado no microscópio, não pode ser dissecado, não pode ser definido. Então esse Deus da Bíblia tem que ser rejeitado. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse é o conceito que nós vivemos hoje. As pessoas dizem, ou o ser humano diz, o mesmo cristão diz: eu creio em Deus. Mas cá entre nós, o que é material, que é o médico, que é o cientista, que é o tratamento, que é o equipamento, que é o que a ciência traz para nós, é mais palpável, me dá mais segurança. E Deus? Deus, a hora que Ele quiser fazer alguma coisa, Ele faz, porque eu nem entendo como é que é essa pegada. E nós vamos, sem perceber, nos tornando também racionalistas. Ou seja, eu estou preferindo o Deus da razão. E o Deus da razão trouxe segurança para nós. O problema é que a razão não consegue responder algumas coisas, como, por exemplo, qual o sentido da vida. E esse é um bichinho que fica na cabeça de todo mundo, questionando todo mundo: qual é a razão da vida? Qual o sentido da vida? A outra pergunta é: por que nós morremos? Eu não quero morrer. E se nós morremos, por que nós morremos? E se morremos, para onde nós vamos? Se eu sou consciência, essa consciência se dissipa, se desfaz, ou ela ocupa um outro lugar, ocupa um outro espaço? Então, vem essa aflição, esse conflito de vida. Eu creio na ciência, e ela me traz segurança, e ela é boa para mim, mas ela não me responde tudo, porque eu lido com a angústia do viver. Tem remédio, tem tratamento, tem como é que é o
o lugar lá para se jogar, como é que é o nome? Vocês que jogam muito? Lá nos Estados Unidos, Las Vegas, aí. Tem Las Vegas, tem lugar para divertir, mas nada disso supre a questão existencial do homem, que é: qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da vida? Se eu tenho consciência, consegui tanto e posso tanto, por que eu vou morrer? Não faz sentido. Por que eu recebi tanto e vou morrer? E se eu morrer, para onde eu vou? Que papo é esse? A ciência não responde essas coisas. Por quê? Porque as Escrituras me ensinam que a ciência não pode pegar esse livro e ler ela como ler uma bactéria, como ler uma célula, como ler uma matéria qualquer. Porque esse livro, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, ou Escrituras Sagradas, eu gosto de chamar assim, é uma revelação de Deus ao homem, como um pai dizendo para o filho: filho, vai estudar, pega a cartilha, lê a cartilha, faz o seu curso, faz os seus exames, mas tem coisas que só o pai vai te falar, tem coisas que só o pai e a mãe sabem, porque nós já vivemos a vida, e você não vai encontrar em nenhum livro, em nenhum dicionário, em nenhuma faculdade, em nenhum cursinho. Vocês estão entendendo? Então nós nos encontramos nessa condição, e essa condição de rejeitar esse Deus eterno, que não cabe na minha cabeça, essa condição de me sentir mais seguro com a ciência, que é natural, e às vezes por conta disso, eu me distanciar do Deus das Escrituras, porque hoje há tantos deuses customizados, que o Deus das Escrituras é difícil. O nome que a Bíblia dá para isso, irmãos, é pecado. Nós sempre pensamos em pecados como questão moral, né? Adultério, mentira, matou, roubou, isso é pecado. Mas a Bíblia nos ensina que não crer em Deus é pecado. E sabe qual que é a notícia que nós temos da Bíblia? Que nós não cremos em Deus. Nós nascemos com um chip da crença em nós mesmos, da fé em nós mesmos, na nossa força, no nosso braço, na nossa capacidade. Por quê? Porque é assim que nós somos, assim que é o ser humano. Como é que o ser humano vai crer numa coisa que ele não vê? Ele só crê no que ele vê, no que ele apalpa, no que ele põe a mão, no que a razão dele lhe explica. Mas o nome disso é pecado. E nós precisamos então ter conexão com Deus. Como é que eu faço isso? E a Bíblia me ensina então que esse Deus vem se revelar e colocar um outro chip em mim que chama fé. Então, esse mês de outubro, nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Reforma Protestante que aconteceu no século XVI, no burburinho do iluminismo, do humanismo, quando todo mundo estava se agarrando às ciências. Alguns piedosos irmãos, homens e mulheres cristãos, resolveram fazer um protesto e dizer: calma, gente, nós estamos querendo resumir tudo à ciência, e a ciência é fantástica, mas nós vivemos para além da matéria, nós vivemos para aquilo que é chamado de transcendente, que está para além de mim. Tem aquilo que está dentro de mim, que eu nem conheço direito, e que não se põe também dentro de um microscópio. E tem aquilo que está para além de mim, que eu não conheço. E aí, eles fazem uma crítica à religião, que fazem de Deus um mercador, onde você, para ter coisa com ele, você fica trocando, que também é um Deus customizado, e faz a crítica à ciência, que usa a razão como resposta para a vida. A ciência não dá conta da vida. A vida está para além da matéria. A vida está para além do que eu e você podemos ver. A vida está para além dos neurônios, a vida está para além do psique, a vida está para além do consciente, do subconsciente, a vida está para além disso que nós somos. E para isso, o Deus eterno olha para a sua criação, que é como se fosse um filho rebelde, bagunçando a casa que ele criou, quebrando tudo, e ele vem mostrar para esse filho o seu amor e a sua misericórdia. Ele vem falar com esse filho:
Só que o filho não quer ouvir ele, porque o filho tem certeza que sabe tudo. Vocês já viram isso em algum lugar? Nós somos filhos. Quem fala, não tenho filho, pastor, você é filho. E filho, nós somos assim, gente. Quem gosta aqui de alguém mandando em você? Dando ordem para você? Dizendo a hora que você tem que sair, a hora que tem que voltar, o que você tem que fazer, como tem que fazer? Fala, dá licença. Sai fora. 21 anos. Outro fala, casei, já era, ninguém manda mais em mim. Aí o tempo vai passando e você vai voltando para quem você achava que mandava em você, para dizer, você tem um conselho aí para me dar? Você vai buscar aquilo que você rejeitava. Por quê? Porque você está criando juízo. Na linguagem da minha mãe você está virando gente. Na linguagem das escrituras você está se arrependendo. E é essa analogia que nós estamos trabalhando esse mês. O Deus de amor e de misericórdia, vindo falar com o seu filho. Vamos ler um texto bíblico? Nós estamos trazendo esses elementos para você pensar nele. Os reformadores, irmãos, que eu estava falando anteriormente, eles resumiram o protesto deles em 5 frases. Não foi de uma só vez, essas 5 frases foram sendo desenvolvidas a partir do século, e são 5 frases, que eles chamam de somente, tá? Na verdade é chamado de solas, os 5 solas. Então, quais são os 5 solas da Reforma Protestante? Está falando desses 5 conceitos que os reformadores escreveram para protestar contra esse conceito humanista, científico, do racionalismo e da religião. Então, religião, como religião do jeito que ela quer, estamos fora. Racionalismo, do jeito que ele está fechado, estamos fora. Nós desfrutamos do racionalismo, mas precisamos da revelação. Então, são 5 palavras, 5 frases, que é, somente a Deus glória, somente Jesus Cristo, somente as Escrituras, somente a fé e somente a graça. Você vai pesquisar, você vai encontrar como soli Deo gloria, sola gratia, solo Christus, sola fide e solas Escrituras. Somente, por que o somente? É uma palavra proposital, ajudando a gente a restringir o nosso olhar para uma coisa específica. Somente Deus glória. É o conceito de que eu estou num ambiente que eu não criei, eu respiro um ar que eu não fiz, eu tenho uma vida que eu não fiz nada para ter ela, eu simplesmente cheguei nela, eu desfruto de tudo isso que está na vida, e ainda eu recebi uma mensagem desse Deus. Então o homem é um espetáculo, o homem é a coroa da criação, nós aplaudimos o homem, mas glória somente a Deus, somente a Deus glória. O sola fide, que é o somente a fé, eu e você podemos ter a crença que nós quisermos, em quem nós quisermos, ou em tudo ao mesmo tempo, mas fé não é uma coisa que nasce no homem, é uma coisa que o homem recebe. O que nasce no homem é chamado de crença. Fé é uma coisa que Deus dá para o homem. Então eu não escolho crer em Deus, Ele é que por bondade me deu fé para eu crer nele. Por isso mesmo, o cristão nem bate no peito para dizer, eu tenho, você não tem. Por quê? Porque o crente sabe que não tinha nada, e se tem, é porque Deus lhe deu, e se Deus lhe deu, é para ter contato com Ele, não para se sentir superior a ninguém. O solo Cristo é a ideia que só há um mediador entre Deus e os homens, nem padre, nem papa, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem homem santa, nem mulher santa, nem nenhuma super-humanidade. Só há o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. O sola Escritura é o conceito de que sim, as pessoas são inspiradas, as pessoas têm criatividade, têm iluminação, as pessoas escrevem coisas extraordinárias, mas só as Escrituras contém aquilo que de Deus eu preciso saber para me reconhecer como filho dele ou pecador e que necessito de um Salvador.
O sola graça é o conceito de que você pode ser gente boa do jeito que você for. Ser gente boa não te salva, só faz bem para a sociedade e para você mesmo. Então continue sendo muito gente boa, mas peça a Deus misericórdia para Ele te salvar, porque só a graça nos salva. Amém, irmãos? Então é sobre isso que nós queremos conversar. Eu quero ler um texto para vocês e já vamos encerrar, que traz o conceito. Jesus está conversando com a galera que quer ouvir Ele, e tinha galera que queria ouvir Jesus para dar um like, e tinha galera que queria ouvir Jesus só para dar um dislike nele. Então sempre tinha galera seguindo Jesus e fala, mestre, a gente quer te ouvir. E tinha galera que seguia Jesus porque nós vamos pegar ele, não é possível, esse cara deve ter uma mancada, ele não deve ser tão gente boa como está aparecendo. E queriam pegar Jesus, para quê? Para matar ele. É simples assim. Você já viu o conceito de alguém que fica com raiva de alguma coisa boa que o outro tem? Você já viu isso em alguém? Você já viu isso nos outros? Que fica com raiva de alguma coisa boa que o outro tem? Ou o outro é gente boa? A pessoa fica com raiva. Então ficaram com raiva de Jesus e mataram ele, achando que estavam fazendo isso porque queriam, porque podem. E Jesus disse, eu dou a minha vida e eu tomo ela de volta, porque Ele veio para isso. Então Jesus está conversando com o grupo que ouve Ele, e nesse grupo que ouve Ele, tem um pessoal que começa a criticar Ele. Ouça aqui, irmãos. Jesus está com uma galera e o pessoal começa a dizer assim, o que pessoal? Os religiosos, os mestres da lei, os que conheciam, vamos usar aqui o termo Bíblia, tá? Que é a Torá, o Antigo Testamento, os que conheciam a Bíblia deles na época, e eles começam a criticar Jesus. Pô, esse cara aí anda com pecador. Ué, como anda com pecador? Ele veio para a terra de pecadores, ele vai andar com quem? Antigamente o pessoal tocava uma música, o pessoal dizia assim, essa música é do mundo. Pô, nós estamos no planeta Terra, pô, essa música vai ser da onde? De Marte? Só pode ser do mundo. Ah, mas toca no culto? Não, no culto a gente toca músicas específicas do culto a Deus, mas música é música. A gente pode não gostar dos estilos, né? Mas música é música, né? Os estilos. Então, esse cara anda com pecadores. Por quê? Porque eles não se sentiam pecadores. E por que eles não se sentiam pecadores? Porque eles tinham esse pecado dentro deles, de se acharem superior, de se acharem melhor, de se acharem a última bolacha do pacote. Então esse cara anda com pecadores, ele janta com pecadores, ele senta com os pecadores, ele tem amizade com pecadores. Jesus não fazia o que os pecadores faziam, mas Jesus andava entre pecadores, porque ele está num mundo onde só tem o quê? Pecadores. Ok, irmãos? Então onde eu e você vivemos? No meio dos pecadores. E Jesus vivia assim. E então o pessoal começa a criticar Jesus. Então Jesus fala algumas parábolas, são 3, que está lá em Lucas capítulo 15, que eu chamo de achados e perdidos, mas eu vou ler só uma delas, e você vai levar para a sua casa e vai refletir sobre ela. E ela fala, é uma lição que fala, é uma analogia. Parábola são analogias, são histórias que contam coisas abstratas, conceitos abstratos, e que nos ajudam a entender questões abstratas, reais, materiais. Então, Jesus conta uma história, uma parábola, e nessa parábola ele usa a figura de um pai, que representa Deus, a figura de 2 filhos que esse pai tem, que representam os humanos, e um desses filhos representa os humanos, que é essa pegada que eu falei para vocês, que chega para o pai e diz assim, eu já sei, eu não quero ninguém mandando em mim, eu sou dono do meu nariz, eu sei, deixa comigo que eu sei, me dá minha parte da herança aí que eu quero é curtir. E tem um outro filho que representa um grupo de religioso, que é aquele que está com o pai, vive com o pai, obedece o pai, mas não porque ama o pai, é porque também está interessado no que o pai tem. Os 2 filhos, eles trazem em si um conceito que eu vou chamar aqui de ingratidão. E ingratidão é uma característica da humanidade, ser ingrato. Com quem? Com o Criador, Deus.
Nós já trabalhamos aqui esse conceito, certo? O Deus que criou, ciência, tarará. Então, o homem é ingrato a Deus. E por que o homem é ingrato a Deus? Porque ele já se sente a última bolacha, ele já se sente, ele é a coroa da criação, ele já está encantado com ele mesmo. Então, ele é ingrato a Deus. Ingratidão. E os dois filhos têm esse problema de ser ingratos. Ingratidão tem a ver com não reconhecer a minha condição. Ingratidão tem a ver com não reconhecer o favor do outro. E ingratidão tem a ver com o sentimento de que o universo está contra mim. Eu sou uma vítima. Você, por exemplo, já ajudou alguém? Ou já viu alguém ajudar alguém? Ou já viu essa situação de um que ajuda um terceiro? E esse terceiro tem um comportamento frio, ingrato. Por quê? Porque quando esse um não pode ajudar mais esse terceiro sai pichando o um. Sai falando mal do um. Você já viu em algum lugar isso aí? Aquela pessoa que ajuda, e quando ele para de ajudar, ele vai ser criticado porque não ajudou mais? Ou aquela pessoa que ajuda o número 1 e ajuda o número 2. Aí o número 1 começa a criticar quem ajudou, porque ajudou mais o número 2, porque ajudou mais o outro e não ajudou a mim. O nome disso é ingratidão. E ingratidão, pessoas ingratas, se você vai socorrer ela, socorra só por amor. E não espere nada. Por quê? Porque ela não reconhece a sua situação, a situação dela. Mas ela entende que se você pode ajudar, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Ajuda mesmo. Eu não pedi. E se está ajudando, não faz mais do que a obrigação. Por quê? Porque você ajuda porque pode. Quando a pessoa diz, você faz isso porque pode, ela está dizendo, eu não reconheço o que você fez, não reconheço a minha condição, e você está fazendo mais do que a sua obrigação, porque o mundo está te ajudando, mas o mundo não me ajuda. O mundo está te socorrendo, está te dando coisas boas, mas o mundo não me dá coisas boas. Eu sou a vítima do universo. Então, essa pessoa você pode ajudar quanto for, e deve fazer isso, mas ela sempre será ingrata. Há pessoas que são assim. Em relação a Deus, todos os humanos são assim. Porque nós estamos sempre reclamando do sol ou da chuva, do vento demais, da comida demais, da comida de menos, de tudo. Estamos sempre reclamando de tudo, do corpo, de tudo. Nós reclamamos da saúde, do corpo, nós reclamamos de tudo. Só que tudo nós recebemos de graça. Nós não dizemos, mas dentro de nós tem alguma coisa dizendo assim, Deus, Ele pode fazer, não dizem que Ele é bom, então Ele tem que me ajudar mesmo. E aliás, eu estou pastando, estou mal, estou difícil, estou na dificuldade, estou sofrendo, porque a culpa é dele, ou é dele ou é do diabo. Mas ele é o culpado, porque ele manda no diabo também, então Deus é o culpado. Então é ingratidão. Eu encerro com essa leitura do capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a balada, foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Guarda essa palavra, responsabilidade. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Só um esclarecimento, essa palavra ele está falando para uma grande maioria de judeu. Para o judeu, o porco já era um animal impuro. Imagina trabalhar com porco, imagine comer o que o porco comia. Mas é essa analogia que ele está falando, ele está mostrando um processo de decadência. Então ele diz... Caindo em si, ele disse,
Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu. Ele reconheceu que há alguém sobre ele. E pequei contra ti. Ele reconheceu que o pai amava e cuidava dele. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha o nível de arrependimento dele. Ele não é mais um coitadinho, bicudo. Pai, dá minha herança, que eu vou. Ele agora é um filho que sabe que o pai ama ele. Ele depende do pai. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Então, ainda longe, seu pai o viu. Olha isso. Por que o pai viu o filho de longe? A história está nos ensinando que o pai, certamente, diariamente, ia para o caminho e ficava esperando. Meu filho um dia vai voltar. Ele esperou e viu o filho de longe. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, que é misericórdia. A miséria do filho bateu no coração do pai. Quando o filho voltou? Não, antes do filho sair. Porque o pai sabe da condição do filho. O filho é que não sabe da sua própria condição. Ele correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Que filho? O filho que veio com cheiro de porco. O filho que veio fedido, esfarrapado. Você imagina aquelas unhas dele crescidas, cheias de terra. Esse filho, não aquele filho fofinho que saiu de casa cheiroso. O filho lhe disse: Pai, e ele abraçou esse filho: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ó, o pai nem fala nada com o filho. Não tem essa de seu vagabundo. A religião faz isso, irmãos. O pai de amor só abraça o filho. Só abraça. Filho fedido, cagado, sujo. Falando do cagado, que é mais fácil para a gente entender. A gente não trabalha com porco, né? Não sabe como é que é cheiro de porco. Abraça o filho. E já fala para os servos dele. Olha o que ele fala para os servos dele: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a fazer uma festa. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Que o filho rebelde, que bate no peito, que acha que sabe, volta e o pai recebe ele desse jeito. Esse é o amor de Deus. Isso é amor, isso é misericórdia. Enquanto isso, esse é um filho, né? Tem um outro que ficou em casa, vou chamar ele aqui de Zé Bonitinho, tá bom? Enquanto isso, o filho mais velho, porque esse é o gente boa, o que foi fora é o filho ovelha negra. Pode falar isso, não é? Ovelha negra? É politicamente, sei lá o quê. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos seus servos e disse: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou. Olha aqui, o seu irmão voltou. Olha como ele vai responder. Assim, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo. O novilho gordo era a picanha. A picanha guardada lá há meses, ele pegou a picanha. Porque o recebeu de volta são e salvo. Os servos estão felizes. Olha, ele voltou são e salvo. Seu irmão, olha como ele responde. O filho mais velho encheu-se de ira.
Vocês estão entendendo a história, irmãos? E não quis entrar. O Zé Bonitinho é brabo, religioso é assim mesmo. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Quem vai falar com o religioso? Quem vai falar com esse filho bicudo? Quem vai falar? O pai. Como? Insistiu: filho, entra para a festa. Mas ele respondeu ao seu pai, olha o tom dele: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, aqui já não é o irmão dele, né? É esse teu filho. Você viu quando os pais estão bravos com os filhos? E um quer falar para o outro, ele fala: ó, nosso filho fala: ó, teu filho aí que está fazendo. Esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, ele fala, eu imaginei ele falando com a boca cheia, com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, ou seja, o Senhor pega a picanha e faz um churrasco para ele. Olha o que o pai diz, irmãos. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Esse é amor de pai, né, irmãos? O religioso acha que pode fazer chamego no coração de Deus e Deus vai ficar derretido por ele, porque ele é religioso. Mas Deus não ama porque a gente faz chamego para ele. Deus ama porque ele é pai. E eu sou amado e você é amado porque você é filho. Aí ele diz: mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou, estava perdido e foi achado. É isso, o Deus de amor e de misericórdia. Deus, esse pai é Deus, e esses filhos somos nós. Ele tem amor, e a nossa miséria tocou no coração dele, e o nome disso é misericórdia, e ele nos acolheu e nos recebeu. Quero orar com você, vamos orar? Vamos nos colocar em pé, encerrar essa conversa. Pai, nós somos gratos a Ti, que a Sua palavra tem sido luz para nós nesses dias de escuridão. Obrigado, Senhor, porque percebemos que vivemos em dias difíceis, dias onde a doutrina, os trilhos do reino nos incomodam muito, e há muitos, mas a Sua palavra é a mesma, e ela não se adaptará a nós, ela é o caminho para nós. Obrigado, Senhor, por Sua palavra. Nós oramos, Senhor, para que essa palavra esteja sendo remédio para a nossa mente, remédio para o nosso coração, bússola para a nossa jornada, seja lentes para a nossa leitura da vida e do mundo e da sociedade, seja mesmo, Senhor, a contracultura da cultura que a sociedade estabelece. Que essa palavra, Senhor, seja santidade em nós, mudando a nossa natureza e nos dando a Sua graça. Que essa palavra, Senhor, seja a água que mata a nossa sede. Que essa palavra seja a água que nos limpa da nossa sujeira, espelho que nos mostra quem nós somos. Que essa palavra, Senhor, continue nos curando e nos trazendo vida, e nos mostrando quem o Senhor é, e quem nós somos, e como o Senhor é um Deus de amor, e um Deus de misericórdia. Nos ajude a nos percebermos como o filho pródigo, gastador, mau administrador, ou como o filho mais velho, religioso, que ficou em casa também por interesse. Ajude-nos a percebermos a nossa ingratidão e nos dê coração agradecido. Nós pedimos isso, Senhor, para a Sua glória, em nome de Jesus. Estamos indo para mais uma semana de vida, de enfrentamentos. A vida, Senhor, que nos confronta com força, trazendo tristezas, angústias e também alegrias. Esteja conosco, Senhor, nos ajude a nos sentirmos nos Teus braços, acolhidos pelo Senhor,
cuidados, orientados pelo Senhor, mesmo quando nos sentimos sós. Faça isso, Senhor, para a glória do Teu nome, para a nossa saúde, para o nosso bem, para a nossa vida, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.